Pessoas egocêntricas não acham que são melhores do que você. Elas realmente são. E eu sei que eu vou ser criticado pra caramba pra fazer um vídeo como esse, mas eu me sinto no dever de vir falar a verdade aqui pra vocês, porque eu comecei a mapear que pessoas de sucesso e o sucesso que eu construí pra minha vida, e assim, não querendo me gabar, mas um sucesso diferente do que a maioria das pessoas que tem a minha idade constroem, principalmente pensando em construir do zero. Parte disso vem de Lucas Metedieri / eu ser uma pessoa egocêntrica. E eu comecei a fazer uma análise e comecei a perceber que não só eu me dei bem e me dou bem por conta de ser egocêntrico, mas outras pessoas, como atletas, como empresários, se deram muito bem, têm muito sucesso justamente por serem egocêntricos. Eu sei que vai ter uma enxurrada de gente me criticando, eu sei que vai ter uma enxurrada de gente me xingando aqui nos comentários, porque todo mundo trata egocentrismo como algo ruim, como um problema de convivência, um problema de caráter, arrogância que seja. Mas eu vou convidar você a ser provocado e entender, e se for exatamente o contrário disso, né? Então esse é o tema desse vídeo. Eu quero que você, antes de eu começar o vídeo, lembrando que é aquela série que, cara, eu vou puxar aqui, vou conversar com vocês, estou só com os meus bullets aqui na frente, não vou ter roteiro, não vou ter corte, não vou ter nada, eu vou falar o que eu penso na minha cabeça aqui. E eu quero que você comente esse vídeo, comente a sua opinião, seja ela positiva, seja ela negativa, eu quero saber o que você vê disso que eu falei, você concorda, discorda comigo, foda-se. Importante a gente conversar sobre, a gente falar sobre, a gente poder trocar. Deixa teu like se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cara, eu tava fazendo esses dias eu tava parado em casa e pensando, cara, o que me fez ser diferente? O que me fez conseguir ter um resultado diferente da maioria das pessoas? Porra, eu tenho 24 anos, já fiz alguns milhões de reais, eu não tenho faculdade, eu comecei do extremo, do absoluto zero. Eu comecei a minha empresa no quarto da casa da minha mãe, hoje a minha empresa tem mais de 27 colaboradores, a gente fatura mais de 1 milhão por mês, a gente atende os maiores especialistas do Brasil, né? E eu tenho 24 anos, cara. O que me fez conseguir isso aqui, sendo que tem gente que leva a vida inteira tentando e não consegue? E é óbvio que são diversos fatores, né? Mas um dos principais fatores que eu mapeei aqui foi ser um cara egocêntrico. Ser um cara egocêntrico, e eu sou um cara egocêntrico, me fez estar no lugar que eu estou. É somente isso? Não, mas é um ponto principal. Ser egocêntrico faz com que você chegue no lugar onde você quer chegar. Sabe por quê? Porque pessoas egocêntricas não pensam que são melhores do que você. Elas realmente são. Perceba, Cristiano Ronaldo, McGregor, atletas de alto rendimento, Ayrton Senna, que sempre disseram que eram os melhores. Cristiano Ronaldo sempre disse, eu sou o melhor, e se eu não pensar assim, eu não vou ser. Sabe por quê? Tem ciência envolvida nisso. Esse é o grande lance que fica legal. O nosso cérebro, ele não entende o que é real e o que é irreal. Ou seja, se eu digo para o meu cérebro que esse energético vai me deixar rico, por mais que isso seja irreal, o meu cérebro não consegue mapear o que é realidade e o que não é, e ele vai me fazer consumir esse energético porque eu acredito que eu vou ficar rico se eu consumir ele. Esse lance é muito legal. Por quê? Porque se você falar pro teu cérebro que você é rico, ele não sabe se é realidade ou não, então mesmo que você não seja rico, ele vai condicionar você, o seu subconsciente vai te condicionar a viver como um rico. E o que pessoas ricas fazem? Pessoas ricas não têm medo de ser odiadas, pessoas ricas trabalham mais do que o comum, trabalham 12, 15 horas por dia, pessoas ricas se preocupam com a imagem, pessoas ricas estudam. Ou seja, ao dizer para o seu cérebro que você é rico, ele não entende se isso é real ou não, ele te condiciona, ele te faz viver como se você fosse. Automaticamente o teu subconsciente te empurra a trabalhar mais, te empurra a se preocupar com a tua imagem, te empurra a pensar em resultado, te empurra a fazer aquilo que te faz ficar rico. E esse é o grande lance. O nosso cérebro,
ele não tem a capacidade de entender o que é verdade e o que é mentira. Ele só simplesmente responde aquilo que você diz pra ele todo santo dia, aquilo que você repete pra ele. Então, uma vez que você instala a crença de que você é melhor, ele começa a te conduzir como se você realmente fosse. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu era o melhor. Eu não era, mas eu sempre coloquei na minha cabeça e sempre disse pra mim mesmo: Lucas, você é o melhor. Não tem ninguém melhor do que você. Você vence todos os seus concorrentes. Você é indestrutível e você é o melhor. Muita gente pode olhar isso e falar: cara, seu mala do caramba. Eu olho e penso: esse tipo de egocentrismo é o que te posiciona como alguém melhor. Por quê? Porque o teu cérebro não tem a capacidade de distinguir o que é real do que não é real. Uma vez que eu digo pra mim mesmo que eu sou o melhor, o meu cérebro me conduz a ser o melhor. Porque o que os melhores fazem? Os melhores trabalham mais, os melhores executam mais, os melhores estudam mais e os melhores entregam mais. Então, se eu digo pro meu cérebro que eu sou o melhor e ele não entende o que é verdade ou o que é mentira, só o que eu repito pra ele todos os dias, muito provavelmente o meu subconsciente vai me empurrar a fazer aquilo que eu preciso fazer para ser o melhor. Não é à toa que o cara que diz eu sou o melhor, que é o Cristiano Ronaldo, vocês já viram esse vídeo muito provavelmente, é o cara que mais treina, o cara que mais se dedica, é o cara que mais se esforça, é o cara que mais se entrega para realmente ser o melhor. Por quê? Ele diz pro cérebro dele todos os dias que ele é o melhor. E para ser o melhor ele precisa fazer o que os melhores fazem. O teu cérebro guia o que você faz. T. Harvey, no livro Os Segredos da Mente Milionária, diz: pensamentos geram sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Logo, tudo começa pela mente, tudo começa pela mentalidade. Eu até anotei aqui, ó, exemplos de atletas egocêntricos. Cristiano Ronaldo, ele declarou que ele era o melhor, que ele era o número 1, antes de provar isso pra muita gente. Até hoje tem gente que discute se ele é o melhor ou não, e não interessa se ele é ou não. Onde ele chegou, olha a diferença, né? O McGregor, ele manifestava vitória antes da luta, com o nome do round e tudo. O McGregor, ele fala assim: eu vou ganhar de você de nocaute no round 4, por exemplo, no terceiro round. Ele está declarando aquilo pro cérebro dele. Ayrton Senna, ele acreditava ter uma proteção divina e que era destinado a vender. A vender não, desculpa, a vencer. Você consegue entender isso? Ele achava que ele tinha uma proteção divina e que ele era escolhido para vencer. Era o destino dele, era vencer. É aquilo que ele repetia para a cabeça dele, é aquilo que ele acreditava. Logo, o cérebro dele empurrava ele para isso. Não é à toa que ele é o maior vencedor, né? Romário, ele não treinava igual aos outros, mas em campo era outro nível de confiança. E por fim, o padrão, né? Todos tinham ego alto e todos entregaram muito. Todos entregaram demais. Ou seja, o ego pode te fuder, mas ele também pode te fazer vencer. O que interessa é você entender até que ponto o teu ego te atrapalha e até que ponto o teu ego te ajuda a vencer. Eu vi uma publicação esses dias dizendo que todo mundo deveria ter um alter ego, né? O Bruce tinha o Batman, que era o alter ego vitorioso dele, o alter ego que era confiante, o alter ego que fazia acontecer. E eu acredito muito nisso. A gente precisa entender até onde o ego vai. Porque o egocentrismo ele é bom porque ele te posiciona, ele passa uma mensagem para o cérebro, mas você também não pode se colocar num patamar onde o egocentrismo ele te destrói, porque o ego, da mesma maneira que ele te levanta, ele também tem o poder de te destruir. Então, você precisa entender até onde vai o teu ego, até onde ele te impulsiona e até onde ele te atrapalha. Mas eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu tenho total confiança de que eu sou inabalável, de que pode acontecer o que for, pode cair o mundo empresarialmente dizendo que eu vou dar a volta por cima, vou resolver e vou gerar resultado. A minha empresa fatura 1 milhão e eu tenho certeza que se um dia eu quebrar, eu estiver devendo milhões, eu tenho certeza que eu reconstruo tudo. E esse sentimento é um sentimento de confiança inabalável. É muito ruim você não ter confiança, você não ter autoconfiança para fazer alguma coisa. E isso faz, muitas vezes, as coisas darem errado. E é justamente por isso que o ego, ele pode
te impulsionar, porque eu tenho uma confiança inabalável de que eu vou conseguir atingir o resultado que eu quero atingir, né? E como é que eu faço tudo isso? Eu falo para mim todos os dias que eu venço os meus concorrentes, que eu venço eles. E eu realmente venço, sabe por quê? Porque quando o meu concorrente está acordando, eu já levantei, eu já li, eu já estudei, eu já estou no meu quarto story do dia e eu já fiz 3 publicações no meu Instagram, que é o meu principal canal de aquisição de clientes. Quando ele vem trabalhar, quando o meu concorrente vai trabalhar, eu já estou na minha segunda reunião do dia. Ou seja, o ego, ele faz com que você vença os seus concorrentes porque ele te coloca no lugar que você deve fazer, o que você deve fazer para vencer eles. Eu coloco na minha cabeça que não tem ninguém melhor, o cara pode ter o quádruplo de faturamento. Eu sei que no longo prazo vai dar eu. Por quê? Porque eu confio que eu sou o melhor e eu falo isso pro meu cérebro todos os dias. Isso me faz querer sentir que eu sou inabalável. E essa confiança é a confiança boa, porque ela me traz uma tranquilidade de poder pensar em crescimento, porque eu não tenho que brigar com medo. De, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Eu sei que não importa a maneira que for, se eu tiver que dar cabeçada, murro em ponta de faca, se eu tiver que fazer o caralho que for, eu vou fazer dar certo. Não importa, ninguém vai me atrapalhar, ninguém vai entrar na minha frente, o que entrar na minha frente eu vou atropelar, porque eu vou conseguir ter o resultado que eu quero ter. Você entende qual é que é? Quando você tá brigando com o medo, é muito mais difícil você poder pensar estrategicamente, é muito mais difícil você poder pensar no que vai dar certo, no que vai dar errado, é muito mais difícil você tomar decisão. Por quê? Porque você não acredita em você mesmo, você não acredita que o que você vai fazer vai dar certo, vai dar errado. Mas isso vem da onde? Vem do egocentrismo lá atrás. Vem de eu entender que, cara, não importa o que eu faça, eu coloco na minha cabeça que eu sou o melhor. Tem gente melhor que eu? Deve ter, mas pra minha cabeça eu sou o melhor e eu vou sempre falar isso. Isso faz você não abaixar a bola pra ninguém. E isso te posiciona num certo patamar que é totalmente diferente. E aí, pra gente fechar o vídeo aqui, o que eu quero trazer pra vocês? Existe uma grande diferença entre ego e arrogância vazia, tá? O ego, ele é o combustível. Eu até anotei que eu queria dizer isso. O ego, ele é o combustível. A arrogância, ela é palhaçada. Por quê? Porque a arrogância não é execução. A arrogância é eu achar que eu sou o melhor e que tudo vai dar certo sem eu ter que fazer porra nenhuma. Eu achar que eu sou o melhor e é isso e vai dar tudo certo sem eu ter que me esforçar, sem eu ter que fazer por onde, sem eu ter que treinar, sem eu ter que ler, sem eu ter que estudar, sem eu ter que trabalhar mais que os outros. Não, eu acredito que eu sou o melhor que meus concorrentes, mas eu acredito por quê? Porque eu me potencializo para isso. Para os que eu não sou o melhor, eu serei e vou engolir eles. Por quê? Porque eu quero muito mais, eu vou estudar muito mais, eu vou trabalhar muito mais, eu vou entregar muito mais. Então isso é ego. Agora, diferente disso é a arrogância. A arrogância é eu sou o melhor e é isso, as coisas vão acontecer, não vou fazer porra nenhuma. Isso é arrogância, isso vai te destruir. Isso vai te destruir. Porque o egocêntrico de verdade, ele não fala que ele é o melhor e fica parado. Olha aí Cristiano Ronaldo, olha aí McGregor, olha esses caras que eu falei. Por mais que falam que o Ronaldo, que o Romário não gostava de treinar, o cacete, o Romário treinava assim. O egocentrismo de verdade é eu falo, mas pro meu cérebro entender e eu vou lá e faço. Eu vou lá e me conduzo a fazer e gero resultado. Porque eu falo, mas eu falo porque eu quero ser, não porque eu espero cair no meu colo, né? Então, o que eu quero falar pra gente fechar esse vídeo? Eu anotei, são 4 pontos. Primeiro deles, para de tratar o seu ego como inimigo, ele não é. Verifica até onde ele te ajuda e até onde ele atrapalha. Potencializa onde ele te ajuda e corta onde ele te atrapalha. 2, talvez o problema não seja você achar que você é bom demais. Isso, na verdade, é a solução. O problema é que você achar que você é bom demais, não dizer isso pro seu cérebro e não trabalhar como se você fosse bom demais, isso sim faz com que você seja arrogante e não egocêntrico, e aí isso vai te atrapalhar. Por fim, talvez seja você, né, o problema por ainda não ter dado o passo que o seu cérebro precisa entender. O seu cérebro ele precisa de permissão para entender que você é o melhor, então você está dizendo aquilo para ele e ele vai tratar aquilo como se fosse verdade. E por fim, para a gente fechar o vídeo, você precisa instalar a crença, tá? Deixa o cérebro trabalhar e vai executar. Então, método rápido. Instala a crença na tua cabeça aí, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, é isso. Deixa o teu cérebro trabalhar e entender que você é o melhor e te condicionar a ser o melhor.
e vai executar, não espera parado. Se você esperar parado, não é egocentrismo. Se você esperar parado, o problema, na verdade, ele vai se tornar arrogância. E aí você vai ter um problema real. Galera, fechando o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aqui se você concorda comigo ou não concorda. Me segue no Instagram, o link tá na descrição aqui, posto conteúdo lá todos os dias. Se inscreve no canal, que eu tô gerando muito conteúdo de valor. Se inscreve no canal, porque quanto mais inscrito eu tiver, mais eu vou investir tempo, mais eu vou investir dinheiro em trazer melhores conteúdos para vocês. E ativa o sininho das notificações, eu tô postando pelo menos 3 vezes na semana aqui, gerando conteúdo de valor absurdo. Tem conteúdo meu que você assistir, você vai aprender a sair do zero e aos 100 mil reais de faturamento. Então, é justamente isso. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo e valeu, até a próxima. Fui!